Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e esse é mais um episódio do podcast Pra que isso, professor? O seu podcast semanal de história. Hoje o assunto que gostaríamos de abordar nesse podcast é sobre história. Quem faz a história? Quem são os protagonistas da história? E para que serve estudar história? Para que possamos entender quem são as personagens que fazem parte dessa colcha de retalhos chamada história e quais são esses conceitos. Hoje não vou chamar o Recapitula, hoje nós vamos direto, então vem comigo e bora pra história! Estudamos história, mas sempre esquecemos de perguntar: quem faz a história? A história, ela é cíclica e erros do passado podem ser uma forma de podermos aprender e compreender e também superar problemas futuros. Todas as pessoas que já passaram por este mundo escreveram a história, mesmo que não vejamos os nomes delas nos livros de história. Cada um contribui de uma forma para que algum legado não seja perdido. Pessoas comuns fazem a história. Assim sendo, nós somos seres e sujeitos da história. Tudo aquilo que produzimos é um vestígio que no futuro próximo vai servir para análise. Por exemplo, hoje o mundo todo tira fotos e a estimativa é que a cada 2 minutos o mundo todo tire mais fotos do que foram tiradas em todo o século XIX. Se futuramente, daqui a uns 300 anos, um historiador quiser fazer uma pesquisa e entender como uma população de tal cidade no ano de 2020 se relacionava com as tecnologias, como se divertiam, como viviam, por aí vai. Por exemplo, como a sociedade se portava. Essas possibilidades elas são infinitas hoje em dia, porque tudo que produzimos deixa vestígios, deixa rastros. Portanto, todos nós estamos escrevendo a história hoje, seja com nossas atitudes ou até mesmo um simples bilhete. Tudo isso ele tem um valor histórico. Mas aí você me pergunta também, mas para que serve estudar história, professor? A história ela é um instrumento que nos permite estudar e conhecer costumes, gostos e acontecimentos humanos e através dela ter uma visão sobre a sociedade daquela época que estamos estudando e assim talvez compreender muitas coisas que aos nossos olhos já não fazem mais sentido. Portanto, tudo tem história. Se quiser falar desde música ou até mesmo de matemática ou videogame, tudo tem um registro histórico por trás. Até mesmo os humanos mais primitivos queriam narrar para os outros o seu cotidiano. Então, por isso, ainda hoje encontramos as pinturas nas cavernas, as chamadas pinturas rupestres. O homem, como ser vivo, sempre quer destacar os seus feitos e marcar uma era. Por isso, é sempre necessário o estudo de história. Por exemplo, eu estou conversando com alguém, eu falo que sou professor de história e as pessoas dizem: nossa, eu gostava de história na escola, ou então dizem: a história era uma das minhas matérias favoritas. E sempre me pergunto, o que será que faltou para que essa paixão se tornasse em um amor e em uma futura graduação? Eu não sei ao certo, mas é muito comum ouvirmos as pessoas dizerem de uma forma maldosa que a história é somente decorar datas e nomes. Aí eu tenho que falar, errou feio e errou rude. Não podemos cair nesse lugar comum. Em história, datas e nomes são importantes, tanto quanto números são para a matemática. Porém, é necessário entender o processo, o motivo, o porquê que as coisas aconteceram. De que me adianta saber, por exemplo, sobre a data do início da Segunda Guerra e não entender como a Alemanha encabeçou essa guerra? É a mesma coisa, por exemplo, saber a ordem dos números e não saber o porquê a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Durante muito tempo se usou a chamada decoreba em história. Portanto, não adianta decorar datas. A questão é compreender um todo. Datas e nomes são apenas um fragmento de um todo. Um fragmento que, sem a informação necessária, sem a compreensão do contexto, não diz absolutamente nada. A história serve para nos avaliarmos e ver como as sociedades têm mudado com o passar dos anos. Como ideias que antes eram bem vistas, hoje são descartadas e já não fazem o menor sentido,
como alguns conceitos que mudaram na virada de séculos ou décadas, ou como avançamos, ou também como recuamos em alguns aspectos. A história nos dá toda essa carga de informação, sempre nos fazendo refletir e pensar em nós mesmos como sujeitos históricos. Em 2003, o historiador Eric Hobsbawm disse numa entrevista a seguinte frase: "Vivemos hoje novas formas de vida. Novos regimes precisam criar identidades que se adaptem a eles. Daí que é comum hoje governos e meios de comunicação inventarem um passado. Como dizia George Orwell, estamos em uma idade em que o presente controla o passado. Altera-se a história para servir aos interesses de alguns poucos grupos. É vital o historiador lutar contra a mentira. O historiador não pode inventar nada, e sim revelar o passado que controla o presente às ocultas." Portanto, gente, é isso. Fuja dos revisionistas histéricos, respire e beba muita água. E você já parou para pensar nisso? Que você hoje está fazendo parte da história? Que aquele post que você fez no Facebook ou aquela foto que você colocou no Instagram, ela é fruto futuro de uma pesquisa, de uma base histórica? E você já pensou que a sua existência, os seus atos fazem parte de uma micro-história e que ela faz parte de uma construção maior? Você já parou para pensar nisso como sujeito histórico? Não? Então passe a pensar. Porque pode ser que futuramente, daqui a 300, 400 anos, quem sabe, alguma pessoa pode se interessar no seu modo de vestir, no seu modo de falar, nas músicas que você ouvia, o conceito de sociedade ou de política que você gostava. Então, nós somos todos sujeitos históricos e a nossa micro-história, ela faz parte de um todo, ela se junta, como eu disse, nessa colcha de retalhos chamada história. Bem, amigos, então vou terminando por aqui esse podcast. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês que estão escutando, que estão curtindo, compartilhando e baixando. Manda uma mensagem, manda um e-mail. O e-mail é souzawilliam1983@gmail.com. Lembrando que Souza com S, William com W e 2 L's, M no final, 1983@gmail.com. Vou repetir, souzawilliam1983@gmail.com. Então manda sua mensagem, vamos trocar uma ideia, vamos conversar sobre isso. Para que serve história? Para que serve estudar história? Entendeu? Vamos reforçar essa discussão, ok? Então é isso, eu agradeço a todos que estão aí compartilhando desse podcast. Então, até a próxima semana com mais um episódio do Pra Que Isso, Professor? O seu podcast semanal de história. Tudo bem? Então eu aguardo vocês na próxima semana. Um forte abraço e tchau, tchau. Falou!